Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, é uma alegria e uma honra, um prazer estar aqui no GIG mais uma vez. Dessa vez com um grupo de pesquisa, né, tive a oportunidade, junto com o professor André, de participar da edição de 2018, desculpa, e foi sensacional. Desses contatos, das nossas trocas, surgiu o grupo ICOM, Imagens do Contemporâneo, que está sediado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, sob a minha liderança e do colega André. Somos de um centro de artes, no qual são oferecidos o curso de licenciatura em artes visuais e o curso de bacharelado em publicidade e propaganda. E o nosso grupo reúne pesquisas nas duas áreas, nos dois campos. Basicamente, trabalhamos com imagens do contemporâneo, pensando a marca e o seu campo simbólico, pensando o trânsito entre linguagens, no caso, cinema e pintura, que é a pesquisa que eu conduzo, a mise-en-scène no cinema e também a relação entre artes plásticas e a imagem em movimento. Hoje, nosso grupo não está inteiramente presente, mas nós temos trabalhos que mostram o quanto a nossa pesquisa é bastante diversa, bastante variada. Quer acrescentar, André? Posso sim, Aline, eu vou ser bem breve para o tempo render aí para os meninos, né? Como você falou, é um prazer mais uma vez estar na GIG, né? Parabenizar ao Grupo Gêmeos e ao professor Massarolo, né? Pela iniciativa, por esse evento que tem uma afinidade muito grande com tudo que a gente se interessa, com tudo que a gente pesquisa. Agradecer a você também, Aline, por ter sido uma comentadora, por ficar ali cutucando, que tá tudo tão difícil, né? E eu acho que a gente está num momento particularmente muito interessante aqui, eu acho que é um ponto de virada, um turning point, que pela primeira vez eu acho que na participação assim da UFOB em eventos acadêmicos, a gente tem um protagonismo dos estudantes. Então, isso é muito significativo para a gente. Eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui, que vão apresentar. Eu acho que é uma sementinha que a gente vem plantando, né, Aline? E que hoje a gente tem um fruto concreto disso, né? Que também é esse momento muito bom para a gente, da gente vai, né, relaxar um pouquinho e ver vocês apresentando, expondo as ideias. Então, para mim, assim, é um momento muito especial. Eu não vou falar mais não, porque eu acho que hoje o momento é de vocês, né? Com certeza, André, esse protagonismo é um motivo de orgulho grande para o nosso grupo, né? E é um protagonismo com todas as letras, né? Os nossos estudantes, embora alguns estejam vinculados ao grupo só por uma participação, a princípio, no grupo de estudos, aos que desenvolveram dali os seus temas de trabalho de conclusão de curso, aos que, após uma orientação de TCC, ingressaram em mestrado e outros que estão vislumbrando publicações em coletâneas e em revistas. Então, é, temos muito que celebrar. Mas vou passar a palavra para os apresentadores, finalmente, já que o nosso tempo é bastante curto. Eu convido a colega Luana Carla César, sob a orientação do professor André, para apresentar o trabalho A Publicidade e a Cidadania, uma discussão sobre marcas e diversidade na publicidade contemporânea. Luana, só lembrando, você tem 10 minutos. Bom trabalho. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Luana César, eu sou estudante do 8º semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do campus de Santa Maria da Vitória. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu artigo, cujo título é A Publicidade e a Cidadania, uma discussão sobre marcas e diversidade na publicidade contemporânea, com a coautoria de André Bonfim dos Santos, que é o meu orientador do TCC, né? Esse artigo, ele provém do 2º capítulo da minha monografia, que ainda está em andamento, e que vai falar sobre a diversidade na publicidade, buscando uma análise da
campanha Avon Tá On, da marca Avon. Então, o objetivo desse artigo é elaborar uma proposta de análise que permita identificar campanhas publicitárias de fato promotoras da diversidade. Quando eu falo sobre diversidade nesse artigo, eu faço um recorte de raça e gênero, mais especificamente de pessoas negras, mulheres e comunidade LGBTIA+. O artigo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é diversidade na publicidade. A segunda é sobre os valores positivos da diversidade para marcas e empresas. A terceira parte é sobre representatividade negra na publicidade. E a quarta sobre o femivertising e o outvertising. Aqui eu começo com a matéria da Meio e Mensagem, que fala sobre uma pesquisa que constatou que 80% das pessoas esperam mais diversidade nas comunicações publicitárias, e a partir disso a gente entende que a diversidade ela deixa de ser apenas uma tendência mercadológica, né, e passa a ser uma necessidade mesmo. Também falo sobre algumas marcas que têm investido em diversidade, não só nos conteúdos publicitários, mas nos negócios mesmo, enfim, em todo o mercado publicitário. Na parte sobre representatividade negra, eu falo sobre as imagens estereotipadas e negativas das pessoas negras na publicidade, com o apoio de autores como Lima e Rasenbalg, com textos que vêm aí das décadas de 80 e de 90 e que falam sobre como as pessoas negras costumavam ser representadas na publicidade naquela época, né? E que muitas vezes elas nem eram representadas, elas eram excluídas e invisibilizadas. Também falo sobre as representações da mulher negra na publicidade, e aí eu trago 2 exemplos. O primeiro é esse anúncio da Devassa Negra, que eu acredito que a maioria de vocês da área, né, conhece, que fala que é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Esse é um exemplo muito claro de uma representação super negativa da mulher negra na publicidade. Também falo sobre a Globeleza, que por muito tempo ela foi representada por uma mulher negra com o corpo nu, todo pintado, e que em 2017 a gente viu uma mudança, né, nessa representação da Globeleza, que deixou de ser retratada de uma forma super sexualizada. Também falo sobre as práticas antirracistas na publicidade, com o apoio do autor Leite, que ele afirma que a comunicação publicitária antirracista é um discurso mercadológico crítico que, sem neutralizar a essência do anunciar, opõe-se às expressões do racismo em suas ações de marca. E aí Leite ainda propõe algumas formas de fazer uma publicidade antirracista, né? Ele fala da atenção ao colorismo, que se trata de se atentar para as representações das pessoas negras na publicidade, não apenas utilizando personagens que possuem uma pele negra mais clara, mas principalmente personagens de uma pele mais retinta. Fala também sobre a estratégia do politicamente correto, que busca promover discursos que rompem com ideais e pensamentos que promovem preconceitos e discriminações. Fala também sobre a estratégia contraintuitiva, que busca colocar as pessoas negras em posições de destaque, de protagonismo e também promover uma visão mais positiva, né, das pessoas negras para a sociedade. E, por fim, a estratégia contra-estereotípica, que é justamente uma quebra de estereótipos negativos das pessoas negras na publicidade, buscando promover imagens mais positivas delas. Na parte do femivertising e do outvertising, eu também falo sobre as imagens estereotipadas e negativas das mulheres e da comunidade LGBTIA+, na publicidade, falo sobre como as mulheres costumavam ser representadas pelo papel da mãe perfeita, da esposa perfeita, da dona de casa, e como a comunidade LGBTIA+, era representada, né, pela homonormatividade, pelo gay padrão, cis, branco, bem-sucedido, bonito, enfim. E aí eu também falo sobre a representação de gênero no contexto da publicidade contemporânea, sobre como as mulheres e a comunidade LGBTIA+, estão sendo representadas atualmente de uma forma muito mais positiva e empoderada.
E aí eu trago a definição do Femivertising, que, de acordo com Silva e Polga, diz respeito à produção de trabalhos publicitários que exploram as questões do empoderamento feminino e buscam retratar a realidade e a diversidade das mulheres com o intuito de desconstruir paradigmas e estereótipos sobre as mesmas. E Modzensky fala que o advertising é uma tendência publicitária contemporânea que propõe empoderar a comunidade LGBT, conferindo às dissidências sexogendéricas graus variados de agência, voz e visibilidade nas propagandas. Silva e Polga ainda falam sobre as categorias que caracterizam a mulher na publicidade contemporânea. E aí elas falam sobre a questão da liberdade, que representa a mulher livre para fazer qualquer escolha, o que ela quiser, para poder ser quem ela quiser ser. Sobre a igualdade, que fala sobre a mulher que busca a equidade em todos os âmbitos sociais. Sobre a beleza, que representa a mulher que busca essa quebra de estereótipos e de padrões relacionados à beleza. Sobre a maternidade, que fala sobre como a mulher aceita o papel de mãe, aceita os desafios do papel da mãe e reconhece que a maternidade não deve ser romantizada. Sobre o casamento, que representa a mulher independente e que não aceita as imposições sociais, né, que tem total poder de escolha em relação ao casamento, se quiser se casar ou não, e a quebra de estereótipos, que fala justamente da mulher que busca quebrar com os estereótipos, com os padrões, com os tabus relacionados ao sexo feminino. Modzensky também fala sobre os 5 pilares do advertising, que o primeiro é sobre a utilização de representantes diversificados da comunidade sexo-dissidente, ou seja, a partir de agora a gente deixa de lado a representação da comunidade LGBTIA+, na questão da homonormatividade e passa a representá-los da forma como eles realmente são, que é bem diversificado. Ele também fala que a mensagem da propaganda deve ser inerentemente pró-LGBT, que a peça publicitária deve evitar toda forma de estereótipo discriminatório, que a sexualidade e o afeto devem ser aludidos na publicidade como potência política e que a mensagem da publicidade tem que ser coerente com o produto anunciado e com as práticas gerenciais adotadas pela empresa. Ou seja, não adianta uma marca ou empresa estar fazendo um anúncio, uma propaganda que é pró-LGBT, sendo que na gestão da empresa, sendo que a própria empresa não pratica ações que são, de fato, pró-LGBT. Os resultados desse meu artigo são justamente essas tabelas que falam sobre as práticas antirracistas na publicidade de Leite, sobre as categorias que caracterizam a mulher na publicidade contemporânea, de Silva e Polga, e dos 5 pilares do advertising de Modzensky, né? Eles vão servir como operadores analíticos para a campanha Avonta 1, para a minha monografia, né? E esse resultado ele responde completamente com o objetivo desse meu artigo. Aqui são as referências que eu utilizei para esse slide e eu finalizo a minha apresentação aqui. Muito obrigada a todos. Pedro Borges, Tayane Santos e André Bonfim vão apresentar o trabalho GLIM, Publipost e Seguimores, Estratégias Transmídia e Publicidade, no caso Vivi Guedes, em A Dona do Pedaço. Boa apresentação. Bom, gente, eu sou Pedro Lucas Braga, eu sou recém-formado em jornalismo pela Universidade de Salvador, Unifacs, e atualmente eu faço pós-graduação no curso de Direção em Arte e TV, Vida e Propaganda pela Faculdade de Ciências da Bahia, a FACIBA, e eu estou aqui para apresentar, né, o meu artigo, que é o GLAM, Publipost, Seguimores, telenovela, estratégia transmídias, e a publicidade, no caso, Vivi Guedes, em A Dona do Pedaço. Esse artigo ele deriva da minha monografia de mesmo nome, e que eu fiz ali na minha conclusão de curso, sob orientação da professora Tayane, que junto com o professor André Bonfim, que participou à época na minha banca, né, dividem comigo a autoria desse artigo. E esse trabalho... Ai, meu Deus, cadê? Desculpa, gente. Achei. Este trabalho, ele destaca aí, né, quais foram as estratégias transmídias
utilizadas ali em torno da personagem Vivi Guedes, e também publicitárias, né, na novela Dona do Pedaço, que foi escrita por Valci Carrasco e veiculada pela Globo ali no ano de 2019. E também, para quem não lembra, a Vivi Guedes ela era uma personagem, uma blogueira, né, na telenovela, e era uma personagem da narrativa que, ao mesmo tempo que estava nela, ela saía, porque ela tinha um Instagram, ela dava entrevista, né, a outras revistas, fazia comercial. Então, estar diante daquilo me deixou intrigado, curioso e com muita vontade de, né, entender que fenômeno era este. O objetivo do artigo está em analisar as estratégias de extensão transmídia utilizadas em torno da personagem Vivi Guedes, influenciadora digital da novela Dona do Pedaço, e a propaganda que ela protagonizou da montadora Fiat, intitulada Vivi Guedes apresenta Recebidões, que foi ao ar no dia 8 de agosto de 2019. Então, o que a gente busca aí é analisar como, por quais meios e de que forma essas estratégias de extensão transmídia foram utilizadas tanto pela Rede Globo quanto pela Fiat para passar ali a mensagem que eles desejavam. Para encontrar isto, eu tive que passar por alguns caminhos teóricos, né? E dentre alguns autores que eles auxiliaram ali a minha construção, a construção do meu artigo, e o entendimento também desse caminho da publicidade, né, estão Maria Lília de Castro e Eneustridade, que me auxiliaram ali a entender a importância das ações publicitárias para a manutenção e perpetuação também, né, desse produto telenovela, que é um produto muito caro, e quais foram as formas de inserir um produto na narrativa. Pode ser através de permuta, do break, do patrocínio e também ali do merchandising, que é uma estratégia mais pensada numa inserção mais, digamos assim, calma, já que a pessoa está ali, né, para assistir, para se entreter e não para comprar. Então, tem que ser levado isso em consideração no uso do merchandising. E para falar sobre estratégia transmídias, eu embarco ali, né, nos escritos de Lessa, né, que é onde eu encontrei Rodrigo Lessa, que eu encontrei um arcabouço teórico para poder discorrer e mais lá na frente, na minha análise, identificar, né, através dessa análise assim, qualitativa, quais foram as estratégias de extensão narrativa, tanto paratextual quanto ficcional, aplicadas neste case, no escopo ali de suas respectivas categorias. Lessa afirma que essas peças que ampliam este escopo de significações do texto central em direção às outras mídias, outras plataformas, e outras praças também, são as extensões transmídia de paratexto e ficcional. As paratextuais, elas são estratégias que, tipo assim, elas visam, né, o engajamento do público, e fazer com que o público ela deixa pistas e faz com que o público vá atrás dessas pistas para, digamos assim, desvendar algo, né? Então, ela é dividida em 4 categorias, que é a de antecipação, a de recuperação, a de remixagem em contexto de produção. Já as extensões ficcionais, que é a continuação de história, a construção de mundo, construção de personagens, histórias alternativas, jogos e histórias do passado, são peças que se dedicam a ampliar o texto. E esse produto que deriva, né, que é derivado do texto, ele tem que estar intrinsecamente ligado ao seu cânone. E para a minha metodologia, ela se baseou, como eu disse, né, nas pesquisas do doutor e mestre em comunicação e cultura contemporânea pela UFBA, Rodrigo Lessa, sobre as 2 modalidades de extensão transmídia, que é a paratextual e a ficcional, e são 2 objetos aí de tratamento, né, que é a Vivi Guedes, a personagem da telenovela enquanto um texto narrativo, e a sua atuação ali na propaganda, no filme publicitário da Fiat, que o nome é Vivi Guedes apresenta Recebidões. E esses dados eles foram coletados no âmbito digital. E vale também ressaltar aqui que houve recorte temporal para análise de cada extensão. Para a extensão ficcional, houve ali um recorte a partir do dia 22 de julho, que é a data em que a Fiat é inserida pela primeira vez na narrativa da novela, até o dia 8 de agosto, que foi o dia em que a propaganda Vivi Guedes apresenta Recebidões foi ao ar, isto na extensão ficcional.
Já ali na extensão paratextual, o recorte ele parte do dia 24 de julho, que foi onde pudemos identificar ali a primeira ação da montadora, né, de antecipação, até o dia 6 de setembro, onde foi impossível encontrar um material que remetesse ali à categoria de remixagem. Assim, a gente tem, né, sobre os resultados, que a extensão ficcional mais explorada foi a categoria de continuação de história, né, onde acontecia assim uma espécie de toma lá da cá entre a telenovela, o texto da telenovela e o Instagram, que era para onde a narrativa acabava se estendendo no perfil da influenciadora. E serviu também ali como uma ferramenta de alargamento desses episódios que vinham do texto principal e acabava continuando ali através ou de uma postagem no feed ou de um story no Instagram. E essa continuação de história, ela acabava influenciando na construção na construção e no alimento das outras categorias. Vale destacar aqui também que, além do Instagram, o próprio filme publicitário que aparece ali após o intervalo da novela, ele é um forte e um importante produto de extensão ficcional, porque ele também acaba apresentando a gente ali outras nuances da personagem, né? Por mostrar a gente outras nuances dela, como ela se comporta, por exemplo, em outras câmeras que não a do selfie, né? A da câmera ali, que é o que ela apresenta fazendo no seu exercício ali da personagem. Já quando a gente olha para as estratégias paratextuais, a gente entende que essas ações, a exploração e também o empenho maior foi por parte da montadora Fiat, né, que é o que acontece diferente da extensão ficcional. Quem se empenhou mais em dar esses elementos foi a Rede Globo. Já na paratextual, é a Fiat com os filmes publicitários, digamos que ali tradicionais, veiculados, né, na grade televisiva, mas também com uma presença maior em suas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no seu canal do YouTube. E essas ações, né, de antecipação, que é a que mais se destaca aí, elas vão desde a contratação de perfis de fofoca, de alguns blogueiros, para lançar um rumor ali, fazer um rumor sobre a saída de Paula Oliveira, que era a garota propaganda oficial há muito tempo da Fiat. Aí passa um pouquinho ali pelo filme publicitário da própria Paula Oliveira, se despedindo e deixando um mistério ali sobre quem seria sua substituta, até o próprio filme publicitário, né, que é o Vivi Guedes apresenta Recebidões. Então, a gente entende que foi um resultado muito satisfatório, tanto para a Globo quanto para a Fiat, se a gente levar em consideração ali as menções, os engajamentos, a própria personagem, né, terminou a novela com pouco mais de 2 milhões de seguidores, e o próprio case ele é muito estudado, muito mencionado em diversas plataformas, em diversas abordagens. Essas foram minhas referências para o artigo, e muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Maravilha, Pedro! Parabéns pela pesquisa, parabéns pelos resultados e principalmente pela pontualidade. Acho que Luana e você já tiraram de letra. Parabéns e vida longa a sua pesquisa, tá? Obrigado. Agora eu convido a Beatriz Carvalho para apresentar Pensando a Cor na Construção do Personagem Walter White em Breaking Bad, com a minha orientação. Eu sou estudante de Artes Visuais, licenciatura pela UFOB, eu sou concluinte já, estou nos últimos semestres. E o meu estudo hoje, que eu vou apresentar para vocês hoje, ele se chama Pensando a Cor na Construção do Personagem Walter White em Breaking Bad, sobre coautoria e orientação da professora Aline. E o meu estudo, ele observa a cor na construção do personagem durante as suas 5 temporadas. Então, né, a série ela foi criada e produzida pelo Vince Gilligan e estreou em 2008. Eu até disponibilizei aqui alguns diretores também, porque a série ela passa por uma construção ali coletiva. São muitos diretores de fotografia e de arte também que constroem junto a série. A análise que eu estou fazendo, ela recai, né, sobre as escolhas da direção de fotografia e da direção de arte, que estão ali trabalhando para formar diferentes paletas de cores para fases diferentes do personagem na série.
Acho importante até já ressaltar aqui de início que na construção das análises, os aportes teóricos que eu estou usando a respeito da cor são o Pedrosa e o Kandinsky, que são da pintura, criando já uma ponte entre cinema e pintura, que é um estudo que eu já venho realizando com a minha orientadora Aline na iniciação científica. E, enfim, e também a Eva Heller, que é de outro campo, que é o campo das ciências sociais, que, enfim, ela está ali também fazendo um diálogo sobre cor e todos investigando a cor, mas ali em perspectivas diferentes. Aí, pensando a cor agora, as cores, elas, pensando a cor no geral, né, elas carregam ali um significado próprio e produzem uma ação sobre o espectador. E aí, parafraseando Kandinsky, que é quem eu mais estava trabalhando em outros, usando em outros trabalhos, dialogando, ele está ali colocando no livro dele que de um ponto estritamente físico, o olho ele sente a cor. Então, logo, a cor ela alcança o espectador e ela transmite sensações. As cores já na tela do cinema, né, elas podem produzir já diversos efeitos dramáticos. Então, pensando desde a cor no cenário, no figurino, na iluminação, enfim, e etc. Aí, pensando também na direção de arte, eu trabalho no meu artigo A Vera Hamburger, que ela aponta que, ligada ao repertório dos materiais selecionados para a construção da obra, a cor ela se relaciona com a textura, com o ritmo, com a trama. Então, portanto, ela se torna uma parte indispensável para a comunicação da obra. E aí, ligado à construção do personagem, o uso pensado das cores, ele vai se dar principalmente na indumentária, né? No figurino, propriamente dito. E aí, uma construção também, pensando a construção da atmosfera, porque a cor está ligada a essa construção de identidade de atmosferas. Essa atmosfera ela se dá também através da iluminação. Então, pensando na direção de fotografia agora, de um lado eu cito aqui o Martin, que vem falando da iluminação como um fator decisivo para a criação da expressividade da imagem, e do outro, complementando a fala do Martin, eu já cito também o Brau, que ele vai dizer que no livro dele, Cinematografia, que a iluminação ela tem a capacidade de atingir o público de forma puramente emocional e visceral. Então, enfim, esses primeiros aportes teóricos falando sobre como a cor e a luz elas estão sendo trabalhadas, e aí em Breaking Bad, mais especificamente, a construção da identidade do personagem, o Walter White, e a própria atmosfera do personagem é construída pelas cores. E aí sendo bem perceptível essa passagem da paleta do protagonista, que conforme avança nos pontos de virada, ela tende a escurecer. Então aqui eu trago a paleta dele completa, para vocês terem um acesso maior de como ela muda muito. Mas enfim, vamos lá. Então, eu vou fazer uma passagem da análise que eu venho construindo de como essas cores elas estão se dando nesses pontos de virada. Então, na primeira temporada, que o personagem está sendo apresentado, também é apresentada a família dele, os amigos. Então, como pai de família e professor, o protagonista ele está vivendo uma rotina na qual ele tende a usar sempre roupas com tons parecidos. Então, os tons de bege, os tons de marrom e caqui, eles aparecem muito nessa primeira fase da série. E aí, só trazendo a Heller para complementar de como o bege e o marrom, eles estão sendo trabalhados. Além dos tons de marrom, ela, né, fala que além dos tons de marrom terem um efeito adaptativo, é a cor de tudo que é monótono. Então, a gente tem, na cena, a gente tem ele sendo apresentado aqui no ambiente de trabalho, que é a escola em que ele dá aula, e os tons da roupa dele alcançam o cenário, né? Quase que somando ele ali aos objetos que estão ao redor dele, e a ausência de cor, ainda que permanece nele, a gente consegue ver cores ali distribuídas no cenário, pequenas cores distribuídas no cenário, como os borrifadores, a luz que incide da janela nessa segunda figura aí, que faz com que a gente enxergue mais algumas cores nesse outro quadro, né? O amarelo, o azul. Então, há no cenário, né, alguns objetos com cores, mas ainda que possuam essas cores diferentes no cenário, que chamam a atenção. Ainda mais para essa ausência de cor no personagem, o protagonista ele está ali presente em um ambiente sem vida.
Em outro momento da série, que já é aqui na terceira temporada, ele aparece novamente com esse tom claro de roupa. E aí, aqui, ainda que a gente tenha a volta e o retorno dos tons claros na roupa do personagem, a gente não tem um personagem cheio de passividade e monotonia como a gente tinha naquela outra imagem que é da primeira temporada. Mas também, enfim, aqui a gente já tem também um personagem, um ambiente mais vivaz, então a gente tem aqui o vermelho, o azul, o próprio Fring, que é um cara que ele vai se relacionar mais lá na frente para uma questão de venda de drogas, já que ele está ali trabalhando nessa venda de metanfetamina, fabricando e vendendo com o parceiro dele. Então, a gente tem essas cores, essas outras cores que traz esse ambiente mais vivaz, e aí é uma luz também amarelada que entra aqui pela janela, que é mais incisiva, que é mais vinda de cima, e que torna também, né, coloca o personagem contrário já ao que foi proposto para ele, então ele vai receber uma proposta que ele já está se colocando muito mais do que lá na primeira fase, onde ele estava mais curvado, né, muito mais fechado do que aqui. A postura dele muda totalmente. E aí, aqui a gente já tem a entrada do verde, então, aqui já é a segunda temporada. E aí as cores, elas mudam novamente no momento em que o Walter e o Jesse, eles são ameaçados por um dos nomes bem poderosos do cartel de drogas, do narcotráfico. E aí a gente tem essa presença do verde nesse momento. E aí levando eles também a pensarem ali como eles farão para tirar esse traficante da jogada. Então, na cena, o protagonista ele aparece com uma camiseta verde, que tende para um verde amarelado, acrescentada ali a cena pela mudança da iluminação e pela temperatura de cor da luz também que está ali sobre ele. E para Kandinsky, pensando em Kandinsky agora, que fique mais claro, mais escuro, o verde ele nunca perde esse caráter primordial de indiferença e mobilidade. Então, se clareia a indiferença que domina, se escurece é o repouso. E aí, quando acende para o amarelo, ele adquire uma força ativa. Então, as cenas aqui, elas possuem uma iluminação motivada, criando muito contraste e tensão para a conversa que o Walter e o Jesse está tendo aqui, que ilumina parcialmente o ambiente, os personagens, e é um momento de conflito também. Então, se a gente observar os planos, a gente tem aqui no primeiro quadro um plano mais aberto, que cria uma composição mais central para o personagem. A gente não vê a parte de cima. Oi? Desculpa te interromper, é que agora o seu tempo esgotou. Você quer fazer um encaminhamento rápido? Quero. Fica à vontade. Tá certo. Eu sempre passo do meu tempo, cara, mas enfim, perdão, gente, porque é muita coisa mesmo, e aí eu tento ali resumir, mas só concluindo, assim, é uma passagem muito perceptível que a gente consegue ver dessa paleta do personagem. A gente vê que ele, em determinados momentos, as cores elas retornam. Então, a gente tem os pontos de virada, que é quando as cores mudam, mas elas voltam a retornar com significados diferentes, né, para a cena. Então, a gente vê o verde aqui em um momento, e no outro momento o verde ele já está falando de outra coisa, ele está vindo explicar um outro momento da vida do Walter, no preto também, no azul também. Então, é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais do estudo, ele vai estar disponível depois para vocês lerem, mas é muito legal. E aí eu peço perdão por não conseguir apresentar tudo, mas vocês vão gostar bastante quando for disponibilizado. Agradeço. Beleza, Bia. Uma pena, né? Porque quando a gente trabalha com leitura de imagem, a gente descreve e analisa, e aí o tempo realmente fica curto. Verdade. Mas teremos a oportunidade de conferir o texto integral nos análises, né? Então, parabéns. E vamos ao próximo trabalho. Eu convido a Andressa Souza para apresentar o trabalho Questo Edifício é Mio. Eita, que hoje eu estou com muitas línguas aqui para pronunciar, né? Composição fotográfica e narrativa visual em Vincenzo. É um trabalho que conta com a minha coautoria e com a orientação do professor Rogério Oliveira, que é orientador de mestrado dela. Olá, gente, tudo bem? Bom, boa tarde para todos. É realmente um prazer estar aqui com vocês hoje, assim, tão perto dos meus colegas de faculdade. E hoje nós vamos tratar sobre dramas sul-coreanos e visualidade da cena. Bom, então vamos lá, né?
Esse trabalho, ele busca compreender a narrativa visual num drama sul-coreano chamado Vincenzo, né? Mas vamos falar aqui Vincenzo, porque é mais simples. E esse trabalho é feito em colaboração, como a Aline disse, com ela e com o meu orientador, Rogério. Então, vamos lá. O trabalho aborda principalmente a composição visual do plano, tanto a partir das teorias da cinematografia, quanto da teoria das pinturas, né, do pintor Kandinsky. Kandinsky também foi professor na Escola de Design da Bauhaus, e tem um extenso repertório ligado à cor, à forma, e nesse trabalho a gente vai se ater à teoria do plano de Kandinsky. É importante também trazer para vocês que, assim como a Bia, esse trabalho está relacionando cinema e pintura com parte do grupo de estudos, né, e também do ICOM, buscando aqui, neste caso, a ênfase na composição visual do plano, mas aí relacionando Kandinsky e os nossos autores da área de cinematografia. Bom, eu quero adiantar para vocês que, como é um trabalho de imagem, eu vou passar rapidamente nas teorias para poder me ater mais ali na análise. Então, em primeiro plano, vamos pensar aqui o plano como um organismo vivo. E sendo vivo, ele transmite sensações, né? Também nos atinge a emoção e nos comunica além da sua própria natureza como suporte. Do campo da cinematografia, a gente vai visualizar aqui a direção de fotografia, a direção de arte e relacionar as duas na produção de sentido, né? Como essas duas direções trabalham na criação de produção de sentidos. Então, em fotografia, vamos observar a atmosfera visual, e em direção de arte, nós vamos nos ater ali aos espaços, né? Aos espaços, às formas, a arquitetura, figurino. Aqui temos os dois principais posters, né, da série, que também está disponível na Netflix. E é a partir desse momento que eu vou contar para vocês um pouco dessa narrativa. É dirigido pela diretora Kim Hee-won. Vincenzo é um membro da máfia italiana com dupla nacionalidade. Ele retorna ao seu país natal para reaver uma fortuna cuidadosamente escondida embaixo de um prédio. Em meio a isso, envolve-se num conflito com um poderoso conglomerado chamado Babel, que age por meios ilegais para construir uma imponente torre. Ao presenciar a morte de inocentes, Vincenzo, então, busca vingá-los com base em seus próprios princípios. Essa é a frase que desencadeia toda a vingança, né? Ele diz: até hoje só lutei contra vilões. Era matar ou morrer, dentro do nosso mundo. Mas essas pessoas não eram vilãs. Não chegavam nem perto disso. Elas eram inocentes e farei com que paguem. Não se trata de justiça. Trata-se do princípio que eu sigo. E agora a gente começa a analisar as imagens. Essa cena aqui, a gente encontra a cena de um acidente, né, onde Vincenzo vê as vítimas mortas pelo conglomerado da Babel. Na cena a gente visualiza o quê, né? Principalmente que o plano está todo em foco. A gente tem Vincenzo e a moça, né, que se chama Cheon, em foco no primeiro plano. Temos o espaço e temos no centro do quadro a ação, que é a principal coisa que está acontecendo no plano. E tudo está em foco, né? A direção está pautada tanto para Vincenzo e a Cheon quanto para o acidente no carro. Também a gente observa a presença da luz branca e também das cores pretas nos vestuários dos dois personagens principais. A linha amarela no inferior do quadro delimita esses personagens para a cena que está lá, fazendo com que eles sejam apenas observadores. Essa cena é a cena onde eles estão no necrotério. Podemos visualizar Cheon e Vincenzo, e no fundo a porta onde o corpo foi colocado. Observa-se que nesse plano existe a presença constante de materialidade, né, mais artificial, trazendo uma estética mais urbana, onde a gente tem a presença do metal, do papel e do concreto. E a luz, novamente, né? Desculpa, gente, está passando um caminhão aqui. Foi. Na luz, a gente observa novamente a presença do branco e da cor escura nas roupas dos personagens. Tanto o Vincenzo quanto a personagem estão passando por um momento de decisão, e nesse momento o Vincenzo fala que vai se vingar e sai do plano. O foco está totalmente em Vincenzo, né? Ele é o protagonista desse momento. E a luz só ressalta esse protagonismo, essa luz, esse contraluz ali que modela o rosto dele e faz com que ele fique destacado, né?
Outro ponto importante que eu não posso esquecer de falar para vocês é a presença constante de linhas, né? E essas linhas, no decorrer das análises, a gente vai ver que vai se tornando cada vez mais presente na narrativa. Esse plano aqui é o momento em que ele vai iniciar a vingança. Aqui a gente observa que o Vincenzo está num plano central, com pouca profundidade de campo, novamente destacando o protagonismo dele, e essa luz branca, né, que é pouco comum numa rua noturna, onde você está andando numa rua, é mais comum ter mais sombra, e nesse caso a gente não tem. Essa é a cena onde Vincenzo vai atrás de policiais que participaram num trabalho de suborno, onde eles vão não investigar, no caso, né? Eles não investigam o assassinato das vítimas. Vincenzo, então, intercepta esses dois policiais e encontram eles escondidos repartindo dinheiro. Esse plano é um plano que a gente chama de plano do olho de Deus, que é um plano muito dramático, né? Tá numa posição pouco natural, né? Ninguém olha de cima, mas Vincenzo olha. No caso, ele está vendo tudo e ele vai ali iniciar a vingança. O que mais a gente pode olhar? Presença constante, mais uma vez, de linhas, né? E a artificialidade da cor verde. Afinal de contas, não é comum você ver a verde nas ruas, no edifício, né? Esse plano, a gente trabalha novamente a ideia de que ele é o destaque, né? Ele é aquele que vai subjugar os policiais. E a gente tem, no fundo, uma cor... não temos, no caso, a presença do fundo, né? Está com pouca profundidade de campo, e todo o foco, mais uma vez, no Vincenzo, no plano central. Nesse confronto, inicia-se uma briga. E aí, Vincenzo, mais uma vez, trazendo para cá a noção da artificialidade e também da imponência, né? Kandinsky diz que... eu acho que eu vou confundir o lado da teoria, mas eu vou tentar não confundir. Diz o seguinte, que o lado esquerdo do plano, ele é dado como conhecido, e o lado direito do plano é dado como desconhecido. Sendo assim, Vincenzo, ele sabe, né, o que ele está fazendo, mas o policial não conhece Vincenzo e também não sabe o que vem pela frente. Mais uma vez, a gente observa, né, essa luz artificial verde, e vamos seguir para o próximo plano. Aqui ele leva os dois policiais até um prédio, e nesse prédio eles estão amarrados numa cadeira, e Vincenzo ocupa novamente o centro do quadro. A presença constante de linhas faz com que o ambiente fica rígido, né? Tanto pela materialidade do concreto, quanto pelas sombras, né? Que traz uma sensação de confinamento, né? Não tem como eles saírem dali. Vincenzo vai, no caso, vai subjugá-los. Aqui temos, mais uma vez, a presença de linhas, né? Tanto em perspectiva, quanto o Vincenzo se tornando uma linha também no centro do quadro. E nesse momento ele vai mostrar para os dois policiais que eles estão numa altura muito alta e que se eles caírem dali, eles podem morrer. Mais uma vez, o plano de olho de Deus, onde a gente observa que Vincenzo está decidindo por eles, né, o futuro, o destino deles. E a gente tem aqui uma luz branca forte que gera mais linhas, né, tanto de sombras quanto do próprio edifício, e Vincenzo se tornando um ponto central de linha, rigidez. Esse plano é um plano instável, né? Ele contém também as linhas novamente, como a gente falou, e para Kandinsky, as linhas diagonais, elas geram bastante tensão. E esse é um momento de muita tensão, né? Tanto para a trama quanto para os policiais em si, que vão passar por um julgamento, né? Uma série de perguntas. A cena também é bem iluminada, né? Como vocês devia ter falado isso um pouquinho antes, né? Mas tem esse refletor branco aí, né? Que ilumina toda a cena, trazendo destaque para aquele lugar e não para o fundo, né, como está tudo escuro. Só o lugar é que importa, só aquilo ali que tem que estar em evidência e bem iluminado. E nesse momento chega Chae-Yun para ajudar a Vincenzo, né, na conduta da vingança. E ela também se torna, mais uma vez, uma linha. Ela entra junto com as pilastras, e nesse plano a gente consegue ver bem o concreto, né, do chão. Aqui nós temos um plano que dá para ser dividido em quadrantes. Kandinsky diz que a maior tensão fica no plano, na parte de baixo, e as coisas mais leves, né, ficam na parte de cima. E nesse plano a gente vê nitidamente que está toda a tensão na parte de baixo. Andressa, Oi. Desculpa te interromper, o seu tempo acabou. Você quer fazer um encaminhamento final? Quero sim. Bom, então, basicamente, a gente percebe que há bastante presença de linhas verticais, né, que reforçam a sensação de rigidez e que reporta ao prédio principal da trama. E a gente também percebe que tem uma estética urbana e industrial ligada à natureza artificial do prédio.
E, por último, também é possível dizer, né, que é possível, no caso, relacionar os conceitos de plano original de Kandinsky com as teorias e com os elementos visuais da cena, né, as teorias de cinematografia. Essas são as minhas referências, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E se tiver dúvidas, estou à disposição no final. Obrigada. Parabéns, Andressa, muito bom. Vamos ao último trabalho desse GT, né, desse grupo. Eu convido a Sandra Carvalho a apresentar o trabalho Consumo e Mulher, Dinâmicas do Consumo Feminino, na Feira de São Félix do Coribe, Bahia, com a orientação do professor André Bonfim. Consumo e Mulher, as dinâmicas do consumo feminino na Feira de São Félix do Coribe, feito como apresentação de monografia no curso de Publicidade para a Universidade Federal do Oeste da Bahia. E aqui eu apresento o cenário do recorte temático que foi esse projeto e também esse artigo. Segundo dados do IBGE, o município de São Félix do Coribe ele possui uma população em torno de 15 mil habitantes e em uma extensão territorial de 846 quilômetros quadrados. É localizado no bioma da Caatinga e tem, dentro das suas atividades comerciais, uma das mais relevantes é a agricultura familiar. E, a partir da agricultura familiar, tem-se uma feira situada no centro, na sede da cidade, e acontece todas as sextas-feiras, no horário das 14 às 22 horas. Então, essa feira, ela surge ali, né, questões para serem estudadas ali a partir desse estudo. E o porquê, né? Como a mulher é afetada pelo sistema de crenças locais no espaço de uma feira popular, quais as dinâmicas de consumo da mulher realizada na feira que determinam a escolha de produtos e serviços, qual o papel de uma consumidora feminina no processo de compra familiar realizado na feira. Então, essas aí são as questões que foram investigadas dentro desse estudo, e nós tivemos como objetivos principais essas questões. O objetivo, sendo ele o objetivo geral, investigar os fatores socioculturais que permeiam as relações de consumo da mulher na Feira da Agricultura Familiar, e como objetivos específicos, realizar uma sondagem qualitativa sobre o consumo, com o público feminino na Feira de São Félix do Coribe. Além disso, mapear os critérios de escolha de produtos e serviços e também investigar as questões socioculturais ligadas aos hábitos de consumo da mulher. Para esse estudo, teve como os caminhos aí percorridos dentro do referencial teórico, alguns autores aí que foram a base desse estudo, como Rocha, Canclini, Bacega e Araújo. Então, como esse referencial teórico, por muito tempo, né, consumir ele sempre foi ligado a fatores de compras irrefletidas, voltado geralmente ao consumismo. E este estudo, nessa abordagem aqui, é exatamente o oposto a isso que é considerado como mazela da sociedade, mas em uma abordagem onde encontra-se o consumo como um consumo sociocultural, um consumo que está ligado a questões de cidadania, a questões de socialização e de empoderamento feminino. Então, é um oposto que vem sendo buscado aí como linha de referencial teórico. E, para isso, foi investigado, dentro da perspectiva do que é a definição do próprio consumo em si, Rocha, 2005, quando ele fala que o consumo é um sistema de significação e a verdadeira necessidade que supre a simbólica. Além disso, Canclini, ele vem falando que o consumo ele é visto como um espaço que serve para pensar, na qual se organiza grande parte da racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas sociedades. Bacega vem reforçando que o consumo também ele é responsável pela cidadania, é a outra face do consumo, não atrelada às compras irrefletidas, mas o consumo como um exercício da própria cidadania. Araújo, ele aponta que a feira, ele não é um espaço de venda, de trocas de mercadorias, um espaço comum, como um PDV, por exemplo, um ponto de venda, mas ele ali é um ponto de encontro entre os amigos, onde acontecem ali encontros, verdadeiros encontros tradicionais, e ali, naquele espaço da feira, é propício ali a desenvolver a sociabilidade. Então, a feira foi escolhida exatamente porque ela tem esse potencial de consumo sociocultural. Na metodologia aplicada à pesquisa,
eu realizei com 10 mulheres frequentadoras da feira, em uma faixa etária ali entre 20 e 60 anos, e foi utilizado 2 métodos, o acompanhamento de circuito de compra, realizado com 5 mulheres, e o outro método foi grupo focal, realizado com 5 mulheres. Acompanhamento foi individual, cada mulher foi agendado um horário específico, e o grupo focal, a metodologia é todas reunidas em um mesmo espaço. Para a análise desses dados, aí, dessas informações todas que foram levantadas através dessas metodologias, foi utilizado a análise de conteúdo, onde propõe codificar, categorizar, analisar o que foi dito nas entrevistas, né, observadas ali pelo pesquisador. Foi uma análise de Bardan, essa técnica aí de análise de conteúdo, e ali foi feito uma pré-análise, que é a leitura de todo o material, de tudo, todo o processo foi gravado, foi transcrito fielmente as falas ali que foram ditas a partir do questionário, que foi questionário aberto, para perguntas ali que havia-se a necessidade de investigar questões subjetivas e também perguntas fechadas para identificar questões de consumo. A exploração ali do material, a organização dos dados, ela se dá ali a partir das categorias. Aí você começa a selecionar o material, o que vai ser aglutinado e o que é considerado como diferença, que aí a gente já parte para a terceira parte, que é o tratamento de resultados, a inferência e interpretação. E nasce assim as categorias iniciais, na sequência intermediárias e as categorias finais. Aqui eu trago um quadro que está lá dentro da monografia, que é o quadro trazendo aqui as categorias intermediárias, o conceito norteador dessas categorias e as categorias iniciais. Nessa parte aqui das categorias iniciais é onde acontece essa pré-seleção. Então, dentro das falas ali dessas entrevistadas, surgiram prosumidora, socialização, fortalecimento da agricultura familiar, economia, coisas que só tem na feira: identidade, sabedoria popular, memória, rito de uso, liberdade, escapismo e valorização da mulher. Aqui, nessas categorias intermediárias, que é o que vem na sequência, foram aglutinadas os 2 grandes temas que é do trabalho, que é consumo e mulher. Consumo representado pelo consumerismo, consumo cultural, e a mulher pelo próprio empoderamento feminino. Aqui eu trago para vocês um pouquinho do que foi ali a fala dessas participantes. Na categoria, como resultado final de socialização, uma das participantes menciona que a feira é um lugar de encontro, onde os amigos se divertem. Liberdade, a feira é liberdade, é alegria. O nome dela é Coração Magoado, parece uma beterraba, onde há troca de saberes ali entre as mulheres. Consumerismo, eu sei e ajuda a fortalecer a economia local, meu consumo é consciente. Autonomia, mesmo que fosse para não comprar nada, eu vinha só para beber e comer. Aqui, a gente observa nessa parte aqui que a feira popular é muito mais do que um lugar de consumo material, é um lugar do consumo do simbólico, do consumo sociocultural. A presença da mulher na feira, ela vai muito além das relações comerciais, abarcando questões ligadas à esfera política, à valorização da cultura e a própria ocupação de lugar. Ela ali, ela se encontra, ela sabe das suas origens, ela quer pertencer àquele grupo e ali ela se identifica. Ela vai em busca ali muito mais do que a própria compra em si. Ela vai ali para se socializar, ela está em um ambiente ali em que ela se encontra enquanto mulher e enquanto grupo também. Então, discutir todas essas definições aí do que nós chegamos como resultados finais, como socialização, identidade, liberdade, questões de troca de saber, consumerismo e autonomia, foram questões relevantes ali e fundamentais para compreender que a feira popular ela contribui para o desenvolvimento da mulher como cidadã, através desse enfrentamento dos desafios cotidianos e também da socialização, né, de pautas que promove a liberdade feminina. É interessante ressaltar que para esse estudo, não fica assim evidenciado um perfil de uma mulher feminista, mas ali o perfil de uma mulher que ela, através ali desse processo ali, ela tem um princípio de uma base do que é o feminismo. Ela busca a liberdade e falar de mulher, ela é bem abrangente. Então, como resultados dessa pesquisa, desse estudo, nós chegamos aqui a essas categorias aqui finais e
como referência aqui dessa minha apresentação, eu usei essa base aqui de referências e me dou por satisfeita aqui com a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Né, parabéns a todos que apresentaram, né, parabéns pela qualidade dos trabalhos. Eu observei aqui no chat que não temos ainda perguntas direcionadas aos autores, mas muitas felicitações, entusiasmo também pela qualidade dos trabalhos, algumas descobertas de termos técnicos. Eu queria reforçar os meus parabéns. Se não tivermos nenhuma pergunta, vamos ver. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Perfeito. Primeiro, muito obrigada. Eu acho que preciso fazer um meia-culpa, porque acredito que quando nos apresentei como um grupo da UFOB, talvez não tenha mencionado que nós estamos no interior, né? Interior do interior, nosso centro fica na cidade de Santa Maria da Vitória, não estamos na reitoria, como muitas vezes acontece de confundirem. Queria destacar a participação da Tayane e do Pedro, que a Tayane já é nossa parceira no Centro Multidisciplinar Santa Maria da Vitória há algum tempo, mas é a primeira parceria que ela faz com o nosso grupo. Quero registrar a presença do professor Max, que é membro do grupo, mas apresenta o seu trabalho na sexta-feira, em painel. E a respeito do trabalho da Bia, né, eu gostaria de recomendar fortemente a leitura do texto, porque ela tem realmente muito mais coisas a dizer, né? E que, bom, existe uma ênfase na direção de fotografia e na direção de arte, mas a gente trabalha com o projeto visual como um todo, trazendo esse repertório teórico da pintura para discutir a imagem em movimento, e são resultados que começaram a se fortalecer mesmo, porque nós já temos pouco mais de um ano de caminhada discutindo essas leituras, e a gente está trazendo outros autores para esse contexto. E no mais eu agradeço muito, né? Registro meu orgulho da equipe.